Senhoras e senhores, o clima em Brasília azedou de vez. O que estamos vendo agora é um governo que parece ter perdido o rumo, um Congresso que bate de frente com o Planalto, uma economia que cambaleia e um povo que observa tudo com desconfiança, sem saber se o próximo passo será um salto para o abismo ou uma reviravolta política histórica. Sim, meus amigos, parece que o governo Lula está à beira do colapso político. E o que antes era um rumor sussurrado nos bastidores, hoje é manchete em colunas influentes. O governo morreu, pelo menos é o que dizem os analistas mais atentos. Mas será que é isso mesmo? Será que o governo Lula acabou, ou estamos diante de uma jogada política arriscada, um checkmate calculado no tabuleiro do poder? Antes de mergulharmos nessa análise explosiva, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente fala o que muita gente tem medo de comentar. E claro, eu quero saber a sua opinião. O que você acha desse cenário? O governo perdeu o rumo ou está jogando xadrez com o Congresso? Comenta aqui embaixo e vamos debater. Agora voltando ao assunto. A crise entre o governo e o Congresso atingiu um nível que há muito não se via. Lula, pela primeira vez desde que voltou ao poder, parece estar governando sozinho. Ou pior, contra todo mundo. Com a saída de partidos como União Brasil e progressistas da base aliada, o presidente perde sustentação política, isola-se ainda mais e abre espaço para o avanço da oposição dentro do próprio legislativo. Mas o mais curioso é que Lula não parece preocupado. Ele continua com o discurso de sempre: governar sem tomar lá da cá, sem o toma lá da cargo. Bonito no discurso, perigoso na prática. Porque no Brasil, a arte de governar sempre passou por compor, negociar e equilibrar forças, e o presidente parece disposto a romper com esse modelo. Enquanto isso, a economia dá sinais de fadiga. A inflação pressiona, os juros travam o crescimento e o governo insiste em aumentar impostos em vez de cortar gastos. É o velho ciclo do gasto público sem freio, o mesmo que tantos economistas já alertaram no passado. O resultado? Desconfiança do mercado, queda na bolsa, dólar em alta e um ambiente de incerteza que ninguém, absolutamente ninguém, consegue prever até onde vai. O problema é que Lula parece acreditar que pode atravessar essa tempestade confiando apenas em duas forças: sua popularidade e o apoio do Supremo Tribunal Federal. E é aí que a coisa começa a ficar mais delicada. Porque quando um governo perde o Congresso, se distancia da economia real e se apoia apenas em decisões judiciais para seguir adiante, o risco de paralisia institucional aumenta, e muito. Não é exagero dizer que o Brasil está assistindo a uma espécie de guerra fria entre poderes. De um lado, o Congresso, cansado das imposições e cortes de espaço. Do outro, o Executivo, que tenta manter o controle por meio de decretos e medidas provisórias. No meio de tudo isso, o STF, que tem sido chamado para arbitrar quase tudo. É um triângulo de tensão que ameaça travar o país. O colunista do antagonista resumiu bem: o governo Lula parece ter desistido de governar. Desde o início do ano, as atenções se voltaram mais para a campanha de 2026 do que para a gestão presente. Programas antigos foram ressuscitados, promessas novas foram criadas, mas a base do problema continua a mesma. O país gasta mais do que arrecada, e ninguém parece disposto a encarar o custo político de cortar na carne. E aqui está o ponto que ninguém quer discutir abertamente. Lula parece acreditar que, com sua imagem consolidada entre os mais pobres, ele pode se reeleger facilmente, mesmo sem entregar resultados concretos. Mas será que isso ainda funciona em 2025? O país mudou, o eleitor está mais exigente, e as redes sociais amplificam críticas e cobranças em tempo real. A propaganda política já não basta. O povo quer resultado. E o resultado, até agora, não veio. De um lado, o governo tenta aumentar impostos. Foram mais de 20 tentativas desde o início da gestão, e quase todas enfrentaram resistência. De outro, o Congresso se recusa a aprovar medidas impopulares, especialmente depois de ter sido escanteado em nome de um projeto de poder que parece centralizar tudo no Palácio do Planalto. O resultado é um impasse. O governo quer gastar mais, o Congresso quer ter voz, e a economia pede socorro. Enquanto isso, a população observa atônita o embate que se desenrola e que pode custar caro ao país. Lula chegou a dizer recentemente que não tem que dar muita importância para a Faria Lima, numa clara alfinetada ao mercado financeiro.
Mas ignorar a economia não é uma estratégia, é um risco. Porque quando o mercado perde a confiança, o impacto recai sobre todos. Preços sobem, crédito encarece, investimentos travam. É o tipo de crise silenciosa que começa devagar, mas pode destruir anos de estabilidade. E enquanto o governo se isola, a oposição se reorganiza. Governadores, ex-ministros e lideranças do centro e da direita já se movimentam para 2026. Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro, Ratinho Júnior, todos se tornam nomes cogitados em cenários de uma disputa que promete ser acirrada. E quanto mais o governo insiste em governar sem diálogo, mais espaço abre para esses adversários crescerem. O curioso é que, segundo analistas, o próprio Lula estaria ciente desse desgaste. E em vez de tentar recompor pontes, ele parece disposto a apostar tudo em uma estratégia ousada. Criar um discurso contra o Congresso, apresentando-se como o presidente do povo contra o sistema. É uma narrativa perigosa, mas eficaz. Afinal, quem não gosta de ver um político enfrentando os poderosos? Mas é aqui que a história fica contraditória. Porque quando qualquer outro político se posicionou contra o sistema, foi acusado de antidemocrático. No entanto, agora, o próprio presidente fala abertamente em enfrentar o Congresso, e ninguém parece se incomodar. O que antes era considerado ataque à democracia, agora é tratado como estratégia política legítima. A incoerência é evidente, e é exatamente isso que alimenta o debate público e polariza ainda mais a sociedade. E é por isso que esse vídeo é importante. A gente precisa falar sobre isso sem paixão, sem lado, mas com senso crítico. Você pode gostar do Lula, pode não gostar, pode apoiar o governo ou achar que ele está perdido. O ponto é, o Brasil está entrando em um momento de tensão institucional que exige atenção. Quando o executivo briga com o legislativo e o judiciário passa a decidir tudo, a democracia entra em desequilíbrio. E é esse o alerta que muitos analistas vêm fazendo há meses. De fato, o que está em jogo agora não é apenas a sobrevivência política de um governo, mas a saúde das nossas instituições. O país não aguenta mais viver de crises fabricadas. Não há crescimento possível quando as forças políticas se ocupam em disputar espaço, em vez de resolver problemas concretos. A pergunta que fica é: até quando essa corda pode ser esticada? Porque se o governo continuar isolado, sem base no Congresso e sem uma política econômica sólida, a crise pode sair do controle. E no fim das contas, quem paga a conta sempre é o povo. Alguns defensores do governo dizem que essa ruptura é necessária, que Lula quer romper com o velho modelo e governar para o povo, não para os políticos. É um discurso bonito, mas será sustentável? A história mostra que governar sem maioria no Congresso é receita certa para a paralisia. Nenhum presidente sobreviveu muito tempo assim. O Brasil é um país de coalizões, e ignorar isso é brincar com o próprio destino político. Por outro lado, há quem diga que o Congresso também precisa olhar para o país e não apenas para cargos e emendas. E há verdade nisso. O problema é que, entre um executivo isolado e um legislativo ressentido, quem sofre é o contribuinte, que vê o custo de vida subir, os serviços públicos piorarem e as promessas ficarem no discurso. O fato é que o Brasil precisa reencontrar o equilíbrio. O governo precisa entender que popularidade não substitui responsabilidade fiscal. E o Congresso precisa compreender que obstruir tudo também não resolve. O país não pode ser refém de egos nem de projetos pessoais. Lula ainda tem tempo de mudar o rumo, mas para isso, precisa abandonar a ideia de governar sozinho. Precisa ouvir, negociar, ceder. O mesmo vale para seus adversários, que precisam apresentar soluções e não apenas críticas. E agora eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Você acha que o governo Lula realmente acabou politicamente, como dizem? Ou acredita que é apenas mais uma fase turbulenta, dessas que o Brasil já superou tantas vezes? A estratégia de enfrentar o Congresso pode funcionar ou vai isolar ainda mais o presidente? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Quero ler tudo. O debate precisa acontecer, e é aqui, com você, que ele começa. Então, se você chegou até aqui, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que adora discutir política. Assim, mais gente participa do debate
e a gente constrói um espaço realmente livre para conversar sobre o Brasil. Sem gritos, sem rótulos, mas com muita opinião. E claro, comenta aqui embaixo: o governo Lula acabou? Ou ainda há salvação? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! E que o bom senso volte a Brasília.